Juiz chocado diz que é um absurdo e garoto autista fala duas palavras que tudo transformam. O tribunal estava em alvoroço. A plateia lotada murmurava como um mar agitado, cada onda de sussurro se chocando contra a barranca da sala de julgamentos. Clara, a mãe de Léo, sentada na primeira fila, sentiu um aperto no peito. Seus olhos úmidos acompanhavam cada movimento do juiz, um homem de ar austero e olhar profundo, que agora parecia perdido em pensamentos. O caso de seu filho, um menino autista, era uma bomba prestes a explodir. Léo, normalmente quieto, estava ali, em pé ao lado de sua advogada, a cabecinha baixa, segurando uma pequena fidget spinner nas mãos, seu único abrigo nesse mar de vozes. Ele era acusado de um crime que não cometeu, mas a verdade parecia tão distante quanto a justiça. Clara sabia de seu filho, com suas peculiaridades, não tinha capacidade de entender o que estava acontecendo, muito menos se defender. Ela fechou os olhos por um instante, lembrando-se de momentos felizes, de risadas e brincadeiras em casa, sonhando com um mundo onde Léo seria aceito. Mas ali, naquele momento, o que predominava era o medo. O juiz começou a falar, sua voz ecoava pela sala, tentando quebrar a tensão. "É um absurdo", ele exclamou, a frustração fazendo com que suas mãos tremessem levemente. Aqueles que o rodeavam murmuravam em concordância, mas logo o clima tornou-se tenso. Olhares acusadores se voltaram para Léo, como se sua inocência tivesse em questão. Clara, com as mãos tremendo, segurou-se na cadeira, seu olhar fixo no fio. E então aconteceu. Léo, que normalmente lutava para encontrar palavras, ergueu a cabeça. O silêncio tomou conta da sala. A expectativa era palpável. Ele olhou diretamente nos olhos do juiz e com um fio de voz disse: "Eu não. Fui eu." As palavras, curtas e simples, mas carregadas de significado, reverberaram como um trovão em um dia de sol. O impacto foi imediato. O murmúrio virou um clamor. O juiz congelou, seus olhos arregalados em um misto de choque e confusão. Clara engasgou. Seu coração bateu mais rápido. O que é que Léo queria dizer? O que é que aquilo significava? Estava confessando ou revelando algo mais profundo? O ambiente se tornou um campo de batalha, onde factos se misturavam a preconceitos, onde a verdade e a mentira se entrelaçavam. O juiz, em seu lugar de poder, começou a questionar não só a inocência de Len, mas também suas próprias crenças. E Clara percebeu que havia forças invisíveis à espreita, tentando silenciar aquela voz tímida, aquela verdade que brotava do coração puro de seu filho. Enquanto as tensões aumentavam, a pressão em Clara também crescia. A luta por seu filho e a busca pela aceitação tornavam-se um grito desesperado por justiça. Ela precisava agir rápido. Cada segundo contava. O olhar do juiz, uma mistura de dúvida e empatia, a fazia acreditar que ainda havia espaço para a verdade. Mas o que viria a seguir? Como ela poderia proteger Léo e trazer à luz o que estava escondido? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Léo, com a voz firme, atravessou como uma lança as paredes de preconceito que o cercavam. O murmúrio na sala se intensificou, ecoando a confusão. O juiz parecia em estado de choque, mas o que aconteceu a seguir foi ainda mais inimaginável. De repente, um homem se levantou no fundo do tribunal. Ele parecia agitado, gesticulando freneticamente. Clara mal pôde notar suas feições, mas algo em sua postura parecia ameaçador. Com uma voz potente, ele gritou: "Isso é um crime! Vocês estão todos errados!" Os olhares se voltaram rapidamente para ele. O juiz, tentando recuperar o controle, pressionou: "Silêncio! O que você está fazendo aqui?" Mas o homem não se calou. Ele avançou alguns passos e a sala sentiu o peso de suas palavras. "Eu sou o verdadeiro responsável. Eu sou o culpado e não ele." A sala se congelou em um silêncio absoluto.
O coração de Clara parou por um instante. As palavras dele eram um trono de acusações, mas a sua verdade parecia mais uma confissão destemperada. Do que você tá falando? O juiz exigiu, seu tom misto de incredulidade e autoritarismo. O homem, com os olhos brilhando, continuou. Léo não é capaz de fazer isso. Ele só tava lá. Eu fui o último a sair da cena. Sussurros se espalharam entre os presentes. Havia algo no ar. Um novo tipo de tensão. Clara se perguntava quem era aquele homem. Um coração palpitante trazia memórias de um dia que ela não queria relembrar. O que você quer dizer com isso? Perguntou, quase implorando, sentindo o peso das palavras se acumulando como tempestade. Prestes a estourar. Ele não cometeu o crime, mas fui eu quem encobriu. Eu tentei proteger alguém. Alguém que vocês não conhecem. E agora eu não posso mais ficar em silêncio. O homem respirou fundo, como se cada palavra tivesse um peso imenso. Ele parecia confuso, mas tinha um propósito. Clara se saturava com a mistura de medo e esperança. Quem você tentou proteger? Isso saiu dos lábios do juiz, mas era como se a pergunta não tivesse endereçada apenas a ele. Todos queriam saber. O homem hesitou, como se tivesse uma encruzilhada. E então, ao olhar para Léo, murmurou. Ela não tem culpa. É a única que importa. Um arrepio percorreu a sala. Ninguém sabia ao certo o que aquilo significava. Mas os rostos das pessoas estavam mudando. Ora incrédulos, ora ansiosos. Clara prendeu a respiração. O nó na garganta se intensificava. Do que você tá falando? Quem ela é? Você vai ver. Você vai descobrir. Ele sussurrou. E essa frase carregava ecos de promessas e segredos. O murmúrio aumentou. As pessoas de olhos arregalados trocavam olhares, enquanto a tensão se transformava em um caos. O juiz, mordido, batia com o martelo, tentando restaurar a ordem, mas agora tudo parecia fora de controle. Léo olhava para frente. Ele não tinha a menor ideia do que estava acontecendo. Mas algo em seu coração começou a pulsar com uma nova compreensão. Clara, por outro lado, sentia o chão desabar sob seus pés. Quem era essa ela? Que segredo estava justo ali, à vista de todos, prestes a ser revelado. Enquanto os lamentos e gritos ecoavam pelo tribunal, o garoto sentiu o impulso interior. Ele queria gritar, queria chamar. Mãe, foi tudo o que conseguiu sussurrar. Mas essa única palavra, carregada de medo e esperança, fez os olhos dos presentes se voltarem para ele, como se ele fosse o farol num mar tempestuoso. O que aconteceria agora? A sala estava tomada pelo tumulto. O juiz olhava atento para o homem, mas Clara só queria que tudo ficasse claro. Afinal, como tudo isso se relacionava ao seu filho? Ela tinha que descobrir. O clima estava pesado, e a verdade, como o segredo do qual ninguém queria falar, corria agora como um rio prestes a transbordar. O que mais estaria prestes a ser revelado? Léo olhou para sua mãe como se estivesse buscando força. Clara, cheia de apreensão, percebeu que aquele menino, que costumava se retrair em seu próprio mundo, agora se tornava o centro de uma tempestade. O homem no tribunal desviou o olhar de Léo e fixou os olhos em Clara. O coração dela disparou. Você não sabe mesmo quem ele é. A voz tremia com cada palavra que saía, mas a intensidade crescia. Como se ele tivesse prestes a revelar algo que mudaria tudo. O juiz, começando a perder o controle, gritou. Silêncio, você vai se explicar. Mas o homem não hesitou. Ele continuou, sua voz agora mais clara, mais impositiva. Léo é a chave para. O que realmente aconteceu? Se vocês soubessem, ele não é só uma vítima. Ele tá ligado a tudo isso de uma forma que vocês não imaginam. Clara sentiu um frio na espinha. O que ele estava insinuando? O murmúrio entre a plateia aumentou. As pessoas estavam abismadas, sem saber a quem ouvir. O juiz estava prestes a chamar a segurança, mas Clara levantou a mão, implorando por silêncio. Fale, por favor. O que você quer dizer? O homem hesitou novamente. Seu olhar agora fixo em Léo. Eu não queria que isso acontecesse. Eu tentei proteger, mas eu não sabia. Eu realmente não sabia. Ele respirou fundo, como se cada palavra tivesse sendo arrancada de sua garganta. Léo, ele é importante. Ele é especial. Espera! O que você quer dizer com especial? O juiz agora parecia perdido. O clima no tribunal estava tenso, quase eletricamente carregado. As palavras do homem reverberavam na sala e Clara começou a conectar pontos em sua mente. Léo não era apenas um menino autista.
O que ele tinha que era tão especial? A atmosfera estava sufocante. Então, em um momento de descuido, o homem gritou: Seu pai! O pai de Léo é quem está por trás de tudo isso. Ele nunca quis que você soubesse a verdade. O impacto foi devastador. Clara gela. As palavras ecoaram na sala e pararam por um segundo eterno. O homem continuou, a verdade fluindo de sua boca como um rio descontrolado. Ele me forçou a mentir. Eu fui o responsável. Mas você não pode culpar Léo. Ele não tem culpa. As revelações dos rostos da plateia eram inconfundíveis. Confusão, choque e desconfiança. O juiz parecia desorientado e até mesmo os advogados trocavam olhares perplexos. Clara sentiu seu mundo desmoronar. O pai de Léo? Ele estava envolvido? Como assim? Ela passou a mão pelo cabelo, tentando processar o que acabara de ouvir. Eu não entendo. O que você está dizendo? Clara gritou, sua voz quebrando. O que meu filho tem a ver com isso? O homem olhou profundamente nos olhos de Clara. É por isso que eu tentei proteger Léo. Ele é mais do que você imagina, Clara. Ele não é uma vítima. Ele é uma vítima no meio de um grande esquema. A verdade está se escondendo nas sombras. Naquele instante, um tumulto começou no tribunal. As pessoas começaram a sussurrar, cada um tentando entender o que significava aquela revelação. O juiz golpeou a mesa, sua voz agora um eco do seu desespero, tentando restaurar a ordem. Léo, ainda ao lado de sua advogada, olhava para tudo com um olhar confuso. Ele não compreendia completamente, mas a tensão no ar era quase palpável. Ele sentia que algo estava mudando. Algo que o envolvia de maneira profunda. O que acontecerá agora? Quem era seu pai realmente? O que ele tinha a ver com tudo isso? Enquanto Clara tentava entender e processar as palavras que ecoavam em sua mente, uma nova onda de agitação começou a se formar. E à medida que as vozes aumentavam, o verdadeiro peso das palavras incompletas caía sobre eles, criando um caos direto do qual ninguém poderia escapar. Que mais estava por vir? E, principalmente, quem estava realmente ao lado de Léo? O tumulto no tribunal parecia uma tempestade se formando. Clara, em estado de choque, olhava para aquele homem que desafiava tudo o que ela acreditava saber. O rosto dele se ilumina com uma determinação estranha, como se finalmente tivesse encontrado sua liberdade ao soltar aquelas palavras. Eu não sei quem você é, Clara gritou, sua voz ecoando na sala. A frustração crescia. Diga-me o que isso significa. O homem inspirou fundo, como se esse gesto pudesse dar-lhe coragem. Você tem que entender. A verdade é muito mais sombria do que você pensa. Eu sempre tive escondido nas sombras. Mas Léo tá no centro de tudo. O juiz, tentando restaurar a ordem, gritou. Silêncio! Vocês não podem interromper esse tribunal. Mas as palavras do homem ecoaram tão alto que o juiz parecia insignificante diante delas. A plateia, agora completamente envolvida, mergulhou em uma atmosfera de expectativa. Cada olhar estava fixo nele. Seu pai, ele não é quem você pensa, o homem disse. Ainda encarando Clara, ele tem segredos que podem destruir o mundo de vocês. E Léo, ele faz parte disso. Clara sentiu seu coração parar. O que você quer dizer com isso? A sala estava em silêncio, todos aguardando a próxima página dessa história que parecia desmoronar. Diante deles, antes que o homem pudesse responder, a porta do tribunal se abriu com um estrondo. Uma figura alta e imponente se destacou na entrada. Clara não podia acreditar no que via. O homem que havia se apresentado como seu advogado, alguém em quem confiara, agora estava ali com um olhar perturbador. Ele caminhou apressadamente até o centro da sala, claramente agitado. Chega! Isso tudo é um erro gravíssimo, ele exclamou, seus olhos escaneando a sala como se estivesse numa corrida contra o tempo. Leonardo não pode saber disso. O impacto da revelação foi como um raio. O murmúrio na sala aumentou em um rugido. Clara se sentia desnorteada. Do que vocês estão falando? O que está acontecendo aqui? O advogado virou-se para o homem que se apresentara antes. Você está colocando tudo a risco. Não temo tempo. Ele então olhou diretamente para Léo, seus olhos transbordando preocupação. Precisamos ir agora. Antes que ela pudesse processar tudo, um outro grito cortou o ar.
Um dos jurados se levantou abruptamente, a expressão aterrorizada. Se Léo é parte disso, então é melhor que ele saia logo. Clara não podia acreditar. Sair? Sair pra onde? O advogado pressionou. Ele não tá seguro aqui. Nesse momento, Clara sentiu a terra tremer sob seus pés. Você tá escondendo algo. O que mais estão tentando proteger de mim? As palavras saíram com uma urgência que mal disfarçava o desespero. Clara, o advogado exclamou, sua voz carregada de súplica. Você não quer saber a verdade. Léo, ele é especial por razões que você ainda não entende. E seu pai é um homem perigoso. O peso daquela frase surgiu como uma onda avassaladora. Clara ficou paralisada. Ela não sabia em quem acreditar. O homem que estava assumindo a culpa, o advogado que sempre a apoiou, Léo, com seus olhos inocentes, estava inserido no meio de algo insidioso. Então, enquanto o caos se desenrolava, Clara percebeu Léo começando a tremer ao seu lado. Ele afastou-se lentamente, como se sentisse algo, como se estivesse se afastando da verdade. Mãe! A palavra escapuliu de seus lábios, soando mais como um pedido. Nesse instante, algo irrompeu. O homem que havia se levantado no tribunal começou a falar novamente. É hora de vocês saberem, o que aconteceu naquela noite não foi um acidente. A plateia prendeu a respiração, um silêncio pesadíssimo, como se a sala estivesse prestes a desabar. Clara se virou para o homem. O que você sabe? Eu sei que você não pode confiar em ninguém, nem mesmo em mim. Os olhos dele brilhavam de desespero e, em um movimento brusco, ele retirou algo do bolso. Um pequeno dispositivo. Precisamos expor a verdade antes que seja tarde demais. A sala estava em êxtase. Ninguém sabia o que viria a seguir, mas Clara sentiu que as sombras da sua vida haviam se aprofundado. O que Léo realmente era e quem estava realmente em perigo. A história que se desenrolava poderia mudar o destino deles. Para sempre. Enquanto ela ficava paralisada pela incerteza, a única coisa que podia fazer era perguntar: o que vem a seguir? A sala estava em um turbilhão, coração de todos ali batendo junto. O homem estava prestes a soltar uma verdade que poderia mudar tudo. E agora mais figuras estavam entrando na cena. Clara começou a perder a noção do que era real. O advogado agitado, as revelações do homem, Léo ao seu lado, tudo isso a deixou sem chão. O que estava acontecendo? E essa angústia se intensificou quando, no fundo do tribunal, uma figura conhecida apareceu. Era o pai de Léo. Clara quase não conseguia respirar. Ele estava lá, com um olhar preocupado, tentando abrir caminho através da multidão. Ela se lembrava dos momentos alegres juntos, mas agora aquilo parecia uma memória distante, distorcida por algo muito mais sombrio. Pai, ela murmurou incrédula. Clara! Ele gritou desesperadamente, ignorando a tensão no ar. Você não entende. É uma armadilha. Uma armadilha? A incredulidade transpareceu na voz dela. O que você está fazendo aqui? Por que não me contou a verdade? O que você escondeu de mim? Os olhares se voltaram para ele. A plateia murmurou inquieta. A sala estava fervendo. O homem que havia se levantado e o advogado trocavam olhares tensos. O juiz, perdido em meio a um furacão de emoções, golpeava a mesa, tentando retomar o controle. Silêncio! Ordem nessa sala! Esse garoto é mais importante do que você imagina. O pai de Léo exclamou, sua voz ressoando com urgência. Ele não pode ficar aqui. A vida dele está em risco. Risco de quê? Clara implorou, a voz embargada. Do que você está falando? O que isso tudo tem a ver com Léo? Ele é especial, Clara. A única razão pela qual estou aqui. A angústia nos olhos dele revelava um desespero que abalava. Preciso que você o proteja. A verdade é mais perigosa do que vocês pensam. O advogado finalmente interveio, a voz tensa. Você não deveria ter vindo. Isso é um erro. Pode colocar tudo a perder. Mas o pai de Léo parecia inabalável, como se estivesse tendo sua própria epifania. Calem-se todos. O menino é uma vítima, gritou o homem que estava no centro. Parecia. Atraído pela intensidade do momento, ninguém está dizendo que ele está envolvido. Ele é a solução. Clara sentiu um nó na garganta, como tudo isso virava um labirinto. As palavras improvisadas pareciam cortantes. O que você quer dizer com isso? Demandou a todos, mas todos estavam tão perdidos quanto ela. Precisamos sair. O advogado ordenou, quebrando a intimidade tensa. O pai de Léo sabe mais do que está revelando. E como se um sinal invisível tivesse sido dado, a plateia começou a se mover, cada segundo se arrastando como se carregasse o peso de um mundo.
Então, em meio ao caos, algo inesperado aconteceu. Clara escutou um estrondo e, antes que pudesse reagir, a porta se abriu violentamente e mais um homem entrou. Ele era alto, envolvido em uma jaqueta de couro escura. "Chega!" gritou ele e sua voz era firme, carregada de autoridade. "Isso tudo tá prestes a mudar." "Quem é você?" o juiz questionou, a raiva transparecendo em suas feições. Mas a presença do homem exalava um tipo de poder que não poderia ser ignorado. "Eu sou quem vai garantir que a verdade prevaleça." Ele olhou fixamente para Léo, seu olhar pesado como chumbo. Clara prendeu a respiração. O que estava acontecendo? "Se não pararem agora, tudo será revelado." As palavras caíram como bombas no ar. Clara se virou para o pai de Léo, buscando alguma explicação, algo que fizesse sentido. Ele abaixou a cabeça, como se estivesse lutando contra uma onda de culpa que estava prestes a consumi-lo. "Eu não podia deixar você saber, mas tudo que você pensou que era verdade pode não ser. Você não faz ideia do que está prestes a ser revelado." Ele parecia sofrer, como se cada palavra tivesse sacramentada com dor. Clara sentiu o chão tremer sob seus pés. O que mais estava o escondendo dela? O que era tão devastador que poderia colocar a vida de Léo em perigo? O novo homem entre eles começou a avançar, e a sala, impregnada de tensão, estava prestes a explodir. Quando todos se preparavam para ouvir o que viria a seguir, a realidade parecia se desvanecer. O que seria revelado? Ninguém sabia, mas a verdade não poderia ser ignorada. As peças estavam se movendo e Clara sabia que o que estava prestes a acontecer mudaria tudo para sempre. Ela olhou para Léo, cujos olhos suplicavam por respostas. E com isso, a única pergunta restava: até onde essa verdade poderia levar? A sala estava em um turbilhão, o coração de todos ali batendo junto. O homem que havia se levantado estava prestes a soltar uma verdade que poderia mudar tudo. E agora, mais figuras entrando na cena. Clara começou a perder a noção do que era real. O advogado agitado, as revelações do homem, Léo ao seu lado. Tudo isso a deixou sem chão. O que estava acontecendo? E essa angústia se intensificou quando, no fundo do tribunal, uma figura conhecida apareceu. Era o pai de Léo. Clara quase não conseguia respirar. Ele estava lá, com um olhar preocupado, tentando abrir caminho através da multidão. Ela se lembrava dos momentos alegres juntos, mas agora aquilo parecia uma memória distante, distorcida por algo muito mais sombrio. "Pai?" ela murmurou, incrédula. "Clara!" ele gritou desesperadamente, ignorando a tensão no ar. "Você não entende. É uma armadilha." "Uma armadilha?" A incredulidade transpareceu na voz dela. "O que você está fazendo aqui?" "Por que não me contou a verdade? O que você escondeu de mim?" Os olhares se voltaram para ele. A plateia murmurou inquieta. A sala estava fervendo. O homem que havia se levantado e o advogado trocavam olhares tensos. O juiz, perdido em meio a um furacão de emoções, golpeava a mesa, tentando retomar o controle. "Silêncio! Ordem nessa sala!" "Esse garoto é mais importante do que você imagina", o pai de Léo exclamou, sua voz ressoando com urgência. "Ele não pode ficar aqui. A vida dele está em risco." "Risco de quê?" Clara implorou, sua voz embargada. "Do que você está falando? O que isso tudo tem a ver com Léo?" "Ele é especial, Clara. A única razão pela qual estou aqui." A angústia nos olhos dele revelava um desespero que a abalava. "Preciso que você o proteja. A verdade é mais perigosa do que vocês pensam." O advogado finalmente interveio, a voz tensa. "Você não deveria ter vindo. Isso é um erro. Pode colocar tudo a perder." Mas o pai de Léo parecia inabalável, como se tivesse tendo sua própria epifania. "Calem-se todos. O menino é uma vítima", gritou o homem que estava no centro. Parecia atraído pela intensidade do momento. "Ninguém está dizendo que ele está envolvido. Ele é a solução." Clara sentiu um nó na garganta. Como tudo isso virava um labirinto. As palavras improvisadas pareciam cortantes. "O que você quer dizer com isso?" demandou a todos, mas todos estavam tão perdidos quanto ela. "Precisamos sair", o advogado ordenou, quebrando a intimidade tensa. "O pai de Léo sabe mais do que está revelando." E como se um sinal invisível tivesse sido dado, a plateia começou a se mover, cada segundo se arrastando como se carregasse o peso de um mundo. Então, em meio ao caos, algo inesperado aconteceu. A porta se abriu com um estrondo.
e um homem alto, com uma expressão severa, apareceu. Ele observou a sala, seus olhos percorrendo cada rosto até pousarem em Léo. Precisamos ralar agora. Clara franziu a testa. Quem é você? Ele se apresentou. Sou agente especial e tô aqui por causa de Léo. Sua vida tá em perigo e há algo que você precisa saber. Mais do que isso, Léo não é apenas uma vítima, ele é a chave para um caso muito maior. Um frio cortante atravessou a sala. Clara sentiu a pressão aumentar em seus pulmões. O que você quer dizer com isso? Suas palavras saíram rápidas, ansiosas. Seu pai. Ele não é quem você pensa que é. As palavras do agente ecoaram como um trovão. O olhar de Clara ficou lacônico, perdido. Ele protege um segredo que pode mudar o curso de muitas vidas. Léo, ele tem uma habilidade que muitos querem explorar. Como assim? A incredulidade misturava-se ao pânico. Que habilidade? Ele consegue ver coisas que outros não podem. Coisas que o governo tem tentado esconder. E hoje, nesse tribunal, a verdade está prestes a ser revelada de uma forma que nenhum de vocês está preparado. O choque foi palpável. Clara olhou para Léo em busca de um sinal, alguma confirmação daquelas palavras bizarras. Léo estava paralisado, o olhar confuso, sem entender. E nesse momento crítico, a realidade parecia girar. Precisamos sair agora, antes que eles descubram a verdade. O agente moveu-se rapidamente em direção a Léo, estendendo a mão. Ele não pode ser encontrado aqui. Justo quando Clara ia protestar, um estrondo ensurdecedor fez suas almas pularem. A porta principal do tribunal se arrombou e um grupo de homens armados entrou, com olhares determinados. O juiz gritou, tentando restaurar a ordem, mas era tarde demais. O caos se instalou. Prendam todos, um dos homens gritou, mirando diretamente para o pai de Léo. Clara sentiu seu corpo tremer. O que estava acontecendo? Quem eram aqueles homens? Uma luz ofuscante iluminou a sala, e tudo parecia se mover em câmera lenta. Léo! Clara gritou, estendendo a mão. Mas era tarde. O agente agarrou Léo e o puxou para fora da sala, enquanto o tumulto aumentava. Sigam-me! Clara estava paralisada, seu cérebro. Uma tempestade enquanto tudo ao seu redor parecia desmoronar. O que agora? Para onde Léo estava indo? A verdade que estava prestes a ser exposta agora estava mergulhada em uma nova escuridão. Ela olhou para seu pai, em busca de respostas, mas seu olhar estava perdido num abismo de culpa e medo. Por que ninguém estava dizendo a verdade? A sala se tornava um caos, e o futuro de Léo evaporava-se em meio a um turbilhão de segredos. Ela tinha que saber o que estava acontecendo, antes que fosse tarde demais. As sombras do passado agora estavam mais próximas do que nunca, e Clara não sabia como poderia salvar seu filho. Qual era a verdade que todos estavam desesperados para esconder? As portas do tribunal se abriram com um estrondo, e enquanto Clara tentava processar o que estava acontecendo, uma onda de choque percorreu a sala quando o novo homem se colocou entre o agente e a saída. Ele era um rosto familiar, mas ao mesmo tempo totalmente estranho. Era seu irmão, Marco, um homem que tinha sido afastado de sua vida anos atrás, que ela nunca esperava ver novamente. Clara ficou paralisada, incapaz de acreditar que ele estava ali. Marco, sua voz saiu entrecortada, misturada com o caos que reinava. As pessoas na sala pareciam no mesmo estado de confusão, todos voltando os olhos para ele. Você não pode levar Léo, Marco gritou, fazendo uma expressão que misturava desespero e determinação. Ele não sabe a verdade. Não ainda. Que verdade, Marco? O pai de Léo questionou, seu tom carregado de incredulidade e alívio ao ver o irmão, mas ainda confuso. O que você realmente está escondendo? O murmúrio na sala cresceu e o juiz parecia pronto para explodir. Silêncio, ordem, isso é um tribunal. Mas Marco não se calou. A verdade é que Léo é filho de um experimento que aconteceu há anos. Ele não é apenas especial, ele é um receptor. Um receptor? Clara questionou, seu coração disparando. Do que você está falando? Eles o estão caçando. Ele tem algo que eles querem, algo que pode mudar tudo. Marco gesticulou dramaticamente e os olhares de todos estavam fixos nele. Você precisa ouvir o que meu pai não te disse. É que Léo é o alvo de uma organização secreta que busca controlar o que ele pode fazer. Controlar? O que Léo pode fazer? Tudo parecia uma gigantesca teia de mentiras e segredos, e Clara estava no meio disso, tentando juntar as peças. Todo esse tempo, seu pai te protegeu,
mas a verdade é que ele estava na linha de fogo também. Eles enxergam Leo como uma ameaça. As emoções de Clara eram uma montanha russa. Primeiro a confusão, depois a raiva. Você tá dizendo que meu filho é uma arma. Não, não é isso. Ele é uma bênção, mas também um alvo. Se você não agir agora, tudo tá perdido. Marco olhou diretamente para Leo, que estava em choque, sem entender o que estava acontecendo. Você não sabe como é perigoso. Os gritos da plateia misturavam-se a murmúrios de descrença e pânico. O juiz tentava impedir a conversa, mas as revelações de Marco estavam como um fogo ardendo, incendiando a sala. Marco, você sempre foi um maluco. O que você quer com isso? O pai de Leo estava furioso. As palavras de Marco atingindo-o como flechas. Eu tô tentando salvar esse menino. Marco retrucou, a voz carregada de emoção. Precisamos levá-lo para longe antes que eles venham buscar. Então, de repente, a porta do tribunal se fechou com um estrondo, trancando todos dentro. A tensão era palpável. Clara sentiu um nó no estômago. O que estava acontecendo? Os homens armados agora estavam ao redor, prontos para agir enquanto o caos se intensificava. Foi você quem me afastou da família. Você e seu pai. Eu nunca soube a verdade. Marco gripou a raiva e a dor transbordando. Eu só quero proteger meu sobrinho. A verdade? A voz do pai de Léo soou amarga. Qual verdade? Você não pode esconder tudo para sempre. O que você sabe, você precisa me dizer. A verdade pode destruir a família. E com um movimento rápido, Marco puxou algo de sua jaqueta. Era um pequeno dispositivo, brilhante e ameaçador, que parecia um controle remoto. Preciso que você acredite em mim. Com isso, posso ajudar Léo a escapar. O que aconteceu a seguir foi um desenrolar que ninguém estava preparado. O juiz se levantou, endereço ao homem armado mais próximo. Mas antes que pudesse protestar, Marco pressionou um botão. Um som estrondoso ecoou. Os muros tremeram e uma luz branca explodiu na sala. Clara tentou proteger Léo, os braços protetores envolvendo-o. Em poucos segundos, o panorama da sala mudou completamente. Quando ela abriu os olhos novamente, parecia que estavam em outro lugar, em meio a uma intensa tempestade de luzes e gritos. Estavam fora do tribunal, mas onde exatamente? Marco estava ali, ao lado deles, com o olhar arregalado. Desculpem, mas não havia mais tempo. Precisamos ir. A verdade é muito mais complicada do que pensamos. Marco, o que você fez? A voz de Clara era um sussurro tenso. E nesse momento, quando o horizonte se cobria de trevas, uma única pergunta pairou no ar. Qual verdade estava realmente escondida? E até onde Marco estava disposto a ir para protegê-los? A luz que antes ofuscava o tribunal desapareceu como um sopro. Clara piscou, tentando se adaptar ao novo ambiente. O que ela viu deixou em estado de choque. Não estavam mais dentro do tribunal, mas sim em uma sala de conferências austera, com muito menos agitação, mas uma sensação opressiva no ar. Percebeu que havia um grande painel atrás deles, repleto de gráficos e imagens que mais pareciam um labirinto de informações. Marco, o que você fez? Clara sussurrou, a urgência de sua pergunta ecoando a confusão que sentia. Léo estava ao seu lado, os olhos arregalados, e tudo no garoto transparecia. Que ele não entendia a gravidade da situação. Precisamos explicar isso antes que seja tarde, Marco disse, sua voz carregada de adrenalina. Ele olhou para o painel e então virou-se para Léo. Eles podem te encontrar a qualquer momento. E você precisa se preparar. Preparar para quê? A voz de Clara tremia, um nó na garganta comprimindo suas palavras. Quem são eles? Os agentes, Clara. Aqueles que buscam controlar o que você tem, Léo. Marco gesticulou. Escute. Você é uma peça importante nesse jogo. E eles não querem apenas o que você pode fazer. Eles querem você. Um silêncio pesado se abateu. Então, com movimento, o painel se iluminou, revelando uma série de fotos. Clara ficou horrorizada ao reconhecer algumas delas. Eram imagens familiares, mas misturadas a outras que levantavam um terror indescritível. Ditadores, laboratórios, pessoas desaparecendo. Essas pessoas, elas estão ligadas a uma organização secreta que usa crianças como você, Léo, para experimentos. O que você é raro e poderoso. Eles podem fazer coisas incríveis, mas também são muito perigosos.
A voz de Marco se tornava cada vez mais tensa. Marco, você sabe o que está dizendo? A incredulidade mordia suas palavras. Como você sabia disso tudo? Porque eu também fui alvo deles. Marco respirou fundo, revelando uma cicatriz na parte de suas terminais feitas à infância. Eles tentaram me pegar quando eu era jovem. Eu fui feito para ser igual a você, mas consegui escapar. O que eles querem é algo que não podemos deixar nas mãos erradas. Enquanto Clara tentava processar essa avalanche de informação, algo inesperado aconteceu. A porta se abriu e 4 homens entraram, armados e sérios. O ambiente, antes tenso, agora se tornava um campo de batalha iminente. Estamos a caminho de ajudar, um deles gritou, mas já era tarde demais. Em um movimento rápido, Marco puxou Leo para trás dele, como se o filho de Clara fosse uma bola de fogo prestes a explodir. Corra! Ele gritou, mas antes que Clara pudesse reagir, um dos homens gritou por trás deles. Pare! Você não entende o que está em jogo. Ele olhou para Marco e para Clara, seus olhos aflitos, quase como se implorasse. Marco, você não sabe o que está fazendo. Silêncio. Eu estou salvando meu sobrinho. O que você esconde? Marco gritou de volta, e naquele momento, Clara viu algo nos olhos do homem. Uma mistura de medo e desespero. Leo não é apenas especial. Ele é a resposta que todos nós buscamos. O homem estava quase em lágrimas, e isso mudou tudo. Resposta para quê? Clara apertou as mãos, seu coração disparava. Por um momento, o mundo inteiro parecia suspenso, enquanto todos os olhares se fixaram em Leo. Ele pode ver o que está por vir. O homem continuou. Se ele não for protegido, todos nós estaremos condenados. O estômago de Clara embrulhou. O que estava acontecendo? Era tudo confuso. Leo começou a tremer ao seu lado, sentindo a intensidade da situação. Clara olhou para o filho, para os homens armados, e viu algo nos olhos de Leo que nunca tinha visto antes. Uma profundidade de sabedoria que não pertencia a uma criança de sua idade. Segurem-se! Marco gritou, mas a tensão cresceu e, com um movimento quase sobrenatural, Leo começou a falar. Eu não vejo o futuro, eu vejo medo. E naquele instante, todo o ar pareceu ser sugado para fora da sala. O homem que havia na frente deles, que parecia tão desesperado, paralisou. Clara ficou paralisada, e enquanto o silêncio pairava como uma nuvem carregada, uma verdade profunda começou a se materializar. Então você sabe? O homem murmurou, como se a realização o tivesse atingido como um soco no estômago. Eu não quero saber, Leo respondeu. Sua voz clara e resoluta. Só quero ser normal. Mas assim que as palavras saíram, um trovão explodiu do exterior e as luzes começaram a piscar. Clara olhou para Marco em busca de ajuda, mas antes que ela pudesse gritar, tudo se tornou um borrão de sons e sombras. O que era apenas uma sala havia se transformado em um campo de batalha, e Leo ficou entre esses mundos, como uma ponte entre o conhecido e o desconhecido. Leo! Clara gritou, mas tudo se tornava um eco distante quando uma explosão atingiu o prédio. E naquele momento, Clara soube, a batalha por Leo apenas começou. Mas a verdade que eles buscavam estava mais longe do que nunca. E Leo, ponto. Seu querido filho poderia ser a única esperança de todos, ou sua ruína. O que mais eles não sabiam? O chão tremia sob os pés de Clara, enquanto uma onda de pânico a invadia. A explosão ainda ecoava em sua mente. Leo, com os olhos arregalados, parecia perdido entre o que era realidade e o que era pesadelo. O homem armado, que agora estava ao lado de Marco, olhava fixamente para o painel iluminado atrás deles. Algo não estava certo. Agente Mendes, não pode deixá-lo sair. Um dos outros homens gritou, e a tensão na sala aumentou, o ar carregado de ameaças. Clara sentiu um nó na garganta. O que mais podia acontecer? Precisamos ativar o protocolo. Agora, Mendes replicou. A urgência na voz dele fazendo Clara perceber que a situação estava prestes a se transformar em algo muito pior. Leo apertou sua mão com força, buscando proteção. Vamos sair, Clara. Agora! Marco puxou-a pela mão, seus olhos ardendo com a determinação de quem sabia que o tempo se esgotava. Precisamos levar Leo a um lugar seguro. Antes que pudessem se mover, a luz do painel começou a piscar,
e o mundo ao redor deles parecia distorcer de uma forma estranha. E tudo ao redor começou a vibrar. Uma segunda onda de luz os envolveu, e em um caleidoscópio de sons os rostos de todos na sala se transformaram em expressões de espanto. Não, não pode ser, Marco gritou. O painel agora mostrava imagens de algo horrível. Cientistas em laboratórios, crianças sendo separadas de suas famílias, sombras se movendo rapidamente, e por um instante, Clara viu alguém familiar. Era seu pai, em uma dessas imagens. Um fio cortante percorreu sua espinha. Clara, Leo sussurrou, quase em um murmúrio. O rosto de seu filho estava pálido, os lábios tremendo. Quem é aquela mulher? Clara seguiu o olhar de Leo, e seu coração parou por um momento. Em uma das imagens, uma mulher com cabelos escuros e olhos intensos estava concentrada em um experimento. O semblante dela era uma mistura de dor e determinação, e Clara sentiu uma conexão inexplicável. Isso não é possível, foi tudo o que conseguiu murmurar. Seu coração disparando descontroladamente. O que ela estava vendo? Por que sua vida estava se entrelaçando com tudo isso? Ela é você, Marcos clamou, mas a voz dele estava embargada. Você não se lembra? Você teve um deles? Do que você está falando? O desespero inebriava. Clara forçou a mente a entender, mas era tudo muito opressivo. Clara, se precisa saber. Sua mãe fez parte de tudo isso. Ela estava envolvida em uma experiência secreta, e Leo é a continuação desse projeto. Você foi apagada da memória deles. Todos foram. Marco estava começando a chorar, e a intensidade das emoções estava no auge. Clara sentiu seu chão desmoronar. Não tocou na minha família, não pode ser. As palavras saíram da sua boca, mas parecia uma realidade distante. Leo olhava, os olhos cheios de incertezas. Os homens se debatiam e Mendes gritou um comando. De volta ao que importa. E antes que Clara pudesse entender, Mendes pressionou um botão e a luz do painel escureceu. Um silêncio ensurdecedor tomou conta da sala. Ninguém se atrevia a se mover. Clara sentiu a escuridão se espalhar, cobrindo tudo como uma neblina pesada. Quando ela olhou para onde estavam os homens, eles tinham desaparecido. Leo, ela gritou, mas a voz ecoou sem resposta. Eles sumiram em meio à penumbra. O pânico tomou conta de Clara. A verdade se transformou em seu maior inimigo. Tão vindo. A voz suave de Marco sussurrou, como uma sombra familiar. Se não agirmos rápido, eles vão buscar Leo. Precisamos encontrá-lo, antes que seja tarde demais. A adrenalina correu por suas veias. Ela sabia que a luta não acabou. Uma verdade devastadora intrigava a mente de Clara. O que é que mais estava escondido? E quem mais estava envolvido dessa rede de mentiras? As queimaduras de todo o passado começavam a fazer sentido. E embora a resposta estivesse mais próxima, o destino de Leo pendia numa linha tênue. Clara não sabia, mas o tempo corria contra eles. O caos parecia um pesadelo ao redor de Clara. Uma explosão, um frio na espinha. O mundo desaparecendo e reaparecendo em flashes de luz e gritos. Quando tudo finalmente se estabilizou, ela olhou ao redor. Ofegante, o coração disparando. Leo estava ali, mas as expressões de medo em seus olhos deixavam claro que a luta estava longe de acabar. Leo! Clara gritou, mas a voz dela parecia mal alcançar o garoto. Você tá bem? O garoto assentiu lentamente, mas o pavor ainda dominava seu olhar. Marco estava ao seu lado, atento, pronto para proteger. Precisamos sair daqui, agora, Marco disse, seus olhos percorrendo a sala, buscando uma saída. O ambiente era sufocante e Clara sentiu um nó na garganta apertar ainda mais. Mas antes que pudessem se mover, o painel começou a brilhar novamente, revelando mais imagens. Clara ficou paralisada. Era um rosto conhecido de pessoas que antes eram apenas ecos em sua memória, e entre eles a mulher que tinha visto antes, uma versão mais jovem de si mesma vivendo em um mundo que não reconhecia. Clara, você precisa lembrar, Marco disse. A urgência na voz dele era palpável. A chave do que está acontecendo, que está nas memórias ocultas. Leo é mais do que você imagina. Diante da revelação, Clara sentiu um turbilhão de emoções. Ela queria crer, mas a dor do desconhecido era avassaladora. O que você está pedindo? Como posso entender isso tudo? O homem que tinha parado entre eles agora observava em silêncio, tenso. Precisamos encontrar o que foi perdido, antes que seja tarde demais. Com um movimento rápido, Clara puxou Leo para perto. Se você tem algo a revelar, faça agora.
Cada palavra era um desafio, e ela sentia que estava à beira de algo muito maior. Se Léo consegue ver o futuro, se ele realmente é. A resposta. A voz do homem se quebrava. O peso das palavras quase o esmagava. Isso pode significar o fim desse jogo. Os olhos de Léo brilharam com uma luz intensa. Mas eu não quero ser uma peça. Não quero ser um dever. As palavras soaram como um grito de desespero. Calma, Léo. Clara abraçou o filho. Ninguém vai fazer você ser nada que você não quer. Tamo junto nessa. O que estava em jogo naquele momento era a essência de cada um deles. De repente, um estrondo mais forte ecoou e a sala começou a tremer. O homem armado olhou para os outros. Tamo correndo contra o tempo. Se não chegar Léo a tempo, tudo tá perdido. Tamo pronto para lutar, Marco. Disse firmando as mãos em punhos. O fogo ardia nos olhos dele. E Clara percebeu que aquela batalha estava além de qualquer produção material. Era uma guerra por suas vidas. O painel se iluminou mais uma vez e Clara sentiu uma conexão. Léo, pode fazer algo com isso? Pode mudar o que vemos? Léo fechou os olhos, concentrando-se. Clara observava fixamente, a esperança se misturando ao pavor. E então começou a brilhar uma luz que parecia emanar de Léo, envolvendo a todos. Um brilho quente, uma sensação de segurança. E enquanto a luz se expandia, Clara percebeu que poderiam confrontar a verdade juntos. Vamos, Marco gritou, e a luz os envolveu, fazendo a sala parecer se desvanecer. Quando tudo se apagou, e a realidade voltou, Clara olhou ao redor. Estavam em uma floresta densa, longe de toda a confusão. Onde tamo? Sua voz é o sussurro. Longe deles, Marco respondeu. Léo estava ao seu lado, olhando em volta, confuso, mas havia uma centelha de confiança em sua expressão. Isso não terminou, Marco disse, a determinação ressurgindo. Temos um novo começo. E agora podemos descobrir a verdade. Clara olhou para Léo e depois para Marco. Faremos isso juntos, ela afirmou. E uma nova esperança levantou-se entre eles. O futuro era incerto, mas um sentimento acolhedor começou a nascer. Porque apesar de toda a dor, eles haviam encontrado um novo propósito. E assim, enquanto a luz do sol filtrava entre as árvores, Clara respirou fundo e sentiu que finalmente estavam no caminho certo, prontos para enfrentar o que viesse. Mas, no fundo, uma pergunta ainda ecoava. Que segredos mais eles ainda teriam que enfrentar? Se você está aqui testemunhando essa jornada emocionante, você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Vamos continuar juntos essa trajetória. Esmague o botão de like agora e alimente o algoritmo para que possamos criar mais conteúdo incrível para vocês. Não se esqueça de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final surpreendente. E, por favor, compartilhe esse vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho poderoso. Esse é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo para agir. Vamos juntos, sempre.